Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Na semana passada, nós concluímos a criação do átomo, até vimos o átomo físico, né? O átomo que é conhecido ah, pela nossa ciência e por nós, com algumas modificações, né? Que é a parte espiritual. Então, hoje, concluído isso, hoje nós vamos dar início à criação dos planetas, né? Nós vemos nós vemos aqui, né? Colocando aqui para a gente ver, né? A gente concluiu todo esse trabalho aqui, né? A criação né, dos átomos etéricos, né? A energia cósmica, a energia cinética, os éteres, a expansão, né? E nesse espaço aqui, né, nós vimos onde existem todas as energias, né, com seus aspectos também, né, elas estão em evolução, então elas vão se desdobrando, né, em etapas, né, nível sobre nível, por aí, etapas, né, nós vemos isso tudo. Então nós vamos ver o que diz, né, a nossa mensagem de hoje e vamos voltar para esse quadro aqui, onde nós vamos poder explicar com mais, né, da maneira mais clara. Então, diz assim, a criação dos planetas. Tudo no universo tem o mesmo princípio. Tudo se realiza seguindo as normas estabelecidas pelas leis divinas. O mar de matéria cósmica é pleno no universo e muito agitado. Cada órbita com o diâmetro menor tem velocidade de movimento menor que a mais interna, formando camadas, provocando atrito entre elas. No atrito produzido, no atrito produzido entre duas órbitas concêntricas, cujas velocidades são diferentes, há a constituição de uma pequena condensação de matéria em virtude dos choques fazerem aglomerar-se parte dos elementos, desprendendo-se, deste modo, energia de baixa vibração, capazes de produzir um corpo, ainda que não seja visível a olho nu. Entretanto, pode ser visto através de aparelhos especiais. O globo em formação vai adquirindo um movimento de rotação, aumentando a aceleração até atingir uma velocidade incalculável pelo homem, condensando gradualmente o seu corpo, obedecendo à forma existente no plano astral. A aglomeração continua se processando lentamente, aumentando a massa do corpo, tornando-a mais compacta. A velocidade vai diminuindo de forma inversamente proporcional à massa do corpo, até que o planeta satura-se e atinge uma massa capaz de equilibrá-lo no espaço infinito, adquirindo seus movimentos próprios, criando suas órbitas de energia cinética, repelindo as energias em que ele está imerso. A lei de conservação diz isso. Então, cada planeta tem os seus movimentos, né? Tem os seus próprios movimentos de rotação e translação. Não existe dois planetas com movimentos iguais em um mesmo sistema solar. Em virtude disso, cada planeta possui um campo de energia cinética que é diretamente proporcional à velocidade desse movimento e à massa, e gira sempre no sentido horário. O éter Tejas se posiciona no centro, completando a formação da natureza. Ele banha tudo. Em cada sistema solar, ele banha todos os planetas. É o Sol como um planeta central que, navegando nesse mar, reflete para todos os planetas do seu sistema a luz e o calor do Tejas. O movimento de rotação de um planeta
é determinado pela sensibilidade que ele possui ou o aperfeiçoamento de suas massas, tornando-o cada vez mais sensível ao calor do Tejas. Os átomos que se encontram na parte inferior, né? Os átomos que se encontram na parte superior interna do átomo, na parte de cima, né, do globo, têm maior sensibilidade, recebem o calor do Tejas, né, com maior intensidade e descem sob pressão com grande força, né, aumentando a velocidade de acordo com a distância que percorrem. Os átomos que estão embaixo são obrigados a subir pela manifestação da lei de repulsão, a fim de preencher o vazio deixado, pois tudo é plenitude e, por estarem frios, sobem com menor força. Quanto mais sensíveis são as massas que constituem um planeta, maior quantidade de energia calorífica aquece os átomos da parte superior interna, que descem com maior velocidade e velocidade de força, manifestando a lei de compressão e a lei de repulsão com mais força. Os átomos da parte inferior sobem e, não tendo como sair da órbita interna, passam a girar em torno dela com grande velocidade pela atuação da lei do movimento, formando uma zona de movimento. É desta velocidade que tem origem o movimento de rotação dos planetas em torno do seu eixo. Qualquer corpo que seja colocado na zona de movimento é levado a girar com grande velocidade em torno do globo, sem se precipitar nele, uma vez que a velocidade do movimento anula a força de compressão. A força ou lei de movimento é superior a toda a força de compressão, né, de um planeta. A força de compressão exerce maior pressão nos corpos parados. Logo que um corpo vai adquirindo maior força de movimento, a compressão vai diminuindo relativamente até que o movimento atinja a uma velocidade em que a força de compressão não exerce nenhuma ação sobre ele. A força do movimento anula a força de compressão. Confirmado. É isso que ocorre na zona de movimento de qualquer planeta. Na parte superior interna do planeta existem duas forças, a de compressão e a de movimento. E na parte inferior existem também duas forças, a de compressão e de repulsão. Todos os planetas têm três forças: compressão, repulsão, movimento. Se, por exemplo, uma pedra for atirada no sentido horizontal, a força que faz ela desenvolver a velocidade anula a força de compressão. Quando a pedra for perdendo a velocidade, a compressão vai se manifestando com maior intensidade, fazendo a pedra se precipitar ao solo quando não mais existe a velocidade. O Sol tem grande velocidade que produz um enorme campo energético, assim como todos os planetas também têm as suas velocidades e os seus respectivos campos energéticos. Se a Terra ou outro planeta qualquer aproximar-se do Sol, ao atingir a área em que predomina a ação das suas energias, será repulsado. Eis porque os planetas não se chocam, pois os de menor velocidade são sempre repelidos pelo movimento e pela força dos de maior velocidade, e em virtude das energias estarem em movimentos contrários. Vamos fazer a seguinte colocação a respeito. Se existem dois campos de energia cinética, as suas qualidades são iguais, porque são ambos produto do movimento. Essas energias se atraem pela lei da afinidade, em virtude de suas qualidades iguais. Porém,
ao entrarem em contato com uma outra, né, se repelem em virtude de seus movimentos serem iguais. Sendo assim, dois corpos se atraem pela similaridade de suas energias e se repelem porque seus movimentos são iguais. O que caracteriza a aproximação de um planeta do centro é o grau de aperfeiçoamento de suas massas. Quanto mais sensíveis suas massas, mais próximo do centro eles se posicionam. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Depois vem Vênus, Terra, Marte e o último, Plutão. Assim, Marte é mais imperfeito que a Terra. A Terra é mais imperfeita que Vênus e Vênus é mais imperfeito que Mercúrio. E Mercúrio inferior ao Sol, que é o centro e extraordinariamente superior a todos. Nenhum astro celeste tem luz própria. Essa luz é refletida por um Sol que navega no mar do éter Tejas, ou éter luminoso. Esses astros recebem esta energia que lhe dá luz e calor. Aqueles que possuem grande velocidade deixam transparecer junto aos astros vizinhos, como se estivessem cintilando. Outros com velocidades mais moderadas deixam transparecer luz fixa. Assim, tudo se processa dentro das leis universais, dentro das normas estabelecidas por essas leis. Seguindo o método lento e gradual destas mesmas leis, tudo vai se processando, evoluindo, se transformando, até atingir o ponto mais elevado de perfeição, o Pai do Universo, o grande Supremo do Universo. Certo? Então vamos ver, né? Vamos começar, né, a gente ir analisando para ir vendo como se processa, né? Analisando tudo direitinho. Então diz assim, tudo no universo tem o mesmo princípio. A gente já viu o micro e o macro, né? Como é a condensação dos átomos etéricos, essa coisa toda. Tudo se realiza segundo as normas estabelecidas pelas leis divinas. A gente já viu toda a criação, né? Quando surge, se manifesta uma determinada lei, uma norma do universo. Né? Então, ele diz assim, o mar de matéria cósmica é pleno no universo e muito agitado. Cada órbita com o diâmetro maior tem velocidade de movimento menor que a mais interna, formando camadas, provocando atrito entre elas. Então vamos ver aqui. Tá? Ó, o... Eu não sei por que ele ficou assim. Então nós vimos aqui ó, que aqui tem todas as energias. Agora veja bem, além das energias, né, da cinética cósmica e dos éteres, né, nós vimos que tem cada éter em movimento gera energia, né, essa energia em movimento gera eletricidade, a eletricidade em movimento é calor, calor, luz. Né? Então a gente vê que tem é, as divisões, né, dos planos subplanos, tá, né, até chegar nos aspectos. Né? Então vejam bem, todas essas energias, até os aspectos, né, dividiram todas elas. Está todo mundo aqui vibrando intensamente e sob pressão, porque Deus está emitindo, continua emitindo energia, né, na criação e alimentação desse universo. Veja o estado de pressão que existe aqui. Então, o que ele está dizendo? A gente viu que existem essas camadas dos éteres, né? Então, quando uma órbita está mais próxima do centro, né? Ela tem uma velocidade maior. Quando ela se afasta do centro, essas órbitas elas vão tendo velocidades menores, menores, menores. Essa diferença de velocidade da mais interna para a mais externa, né? Que gera um atrito entre elas, tá certo? Gera um atrito. Veja bem, se vamos fazer, né, uma comparação aqui. Você vai dirigindo numa estrada, né, a uma velocidade de 80 km.
né? Do seu lado esquerdo vem um carro, você olha pelo retrovisor, vem um carro lá atrás a 100 quilômetros por hora. O que é que acontece? Ele vai se aproximando de você e ultrapassa você. Nessa ultrapassagem, o que é que você vê? Né? Há um atrito, né? Eles se raspam. Se eles estivessem juntinhos, né? Se arranhavam assim. Tá certo? É isso que ele está dizendo. É esse atrito que gera, né, as partículas, que cria as partículas. Né? O mar de matéria quântica é pleno no universo muito agitado. Cada órbita com um diâmetro maior tem velocidade, né, de movimento menor que a mais interna, formando camadas, provocando um atrito entre elas. Está vendo? Porque a que está mais interna vai dar mais voltas do que a que está mais externa. Então ela vai sempre passar pela. Né? As internas sempre está dando mais voltas do que as mais externas. Assim é, veja bem, Mercúrio dá mais voltas em torno do Sol do que Vênus. Vênus dá mais voltas, menos voltas do que Mercúrio e mais do que a Terra. A Terra dá menos do que Mercúrio e Vênus é Mercúrio e, né, e ela dá mais voltas, né, né, do que Marte. Tá? Então, existe sempre esse atrito, né, das órbitas, né, magnéticas entre dois planetas. Existe esse atrito entre Mercúrio e Vênus, né? Existe esse atrito entre Vênus e Terra, existe esse atrito entre Terra e Marte, entre Marte e Júpiter, entre Júpiter e Saturno, Saturno, né? Netuno, depois Urano, Plutão. Está sempre em atrito essas órbitas de um planeta com outro, certo? Então, mais adiante, a gente vai ver isso, por que um planeta não se choca com o outro, né? Aquela coisa. Aí vem, ó, num atrito produzido entre duas órbitas concêntricas, que elas são concêntricas, cujas velocidades são diferentes, né? Há a constituição de uma pequena condensação de matéria em virtude dos choques fazerem aglomerar-se parte dos elementos, desprendendo-se deste modo uma energia de baixa vibração capaz de produzir um corpo, ainda que não seja visível ao olho nu, entretanto, pode ser visto através de aparelhos especiais. Veja bem, a lei que se processa, né, que se manifesta lá no microcosmo, é a mesma que no macrocosmo. Então, a gente viu, né, quando o átomo etérico ele emite uma energia, né, a energia é onda, né, é de onda. Quando essa energia passa por dentro, né, do vórtice, se atrita, assim está lá, se atrita com a matriz do próton, ele condensa, se transforma numa partícula ou o elétron. Não foi assim? Está lembrado? Certo? Lembram bem? Então, a lei que pega lá é a mesma que pega aqui, né? No atrito produzido entre duas órbitas concêntricas, cujas velocidades são diferentes, há a constituição de uma pequena condensação de matéria em virtude dos choques fazer aglomerar-se. Né? O choque da onda de luz que o átomo etérico envia para alimentar a primeira onda de luz transforma no elétron. E depois, o movimento evolutivo, o átomo etérico envia, né, essas partículas de luz, né, em ondas que alimentam o elétron trabalha essas energias, devolve para o átomo etérico, que acelera a sua velocidade, manda energia mais sutil e por aí vai. Estão lembrados? Bom, aí vem assim, ó, aí nesse pequeno atrito aí começou, né? Lembra que a gente falou da, da ostra, né? Que um grãozinho de areia entra na ostra e ela, para se proteger, vai formando aquele corpo em torno do grãozinho de areia, que é a pérola. Né? Certo? Então, criou esse pontinho, né? Nesse atrito, criou esse ponto, né? Pontinho, vírgula, né? É o tamanho do universo. Então, ele começa a girar pelo movimento e começa a aglomerar energia em torno dele. Tá certo? Com atrito, tá aglomerando. Né?
Então, o globo em formação vai adquirindo um movimento de rotação, aumentando a aceleração, até atingir uma velocidade incalculável pelo homem, condensando gradualmente seu corpo, obedecendo à forma existente no astral. O astral tem todas as formas existentes em Deus. Tudo que existe em Deus existe no astral. Tá? Ele transmitiu, através do seu movimento, ele transmitiu todas né, as suas energias, todas as formas, sentimentos para o universo, que na criação do universo isso fica tudo no plano astral. Tá certo? Aí depois, esse corpinho já formado, ele vai, né, a aglomeração, e ele vai aumentando a velocidade, né? Ele é a inércia, né? Tem que ir vencendo essa lei, né? E no caso do absoluto, ele chamou de caos, né? Então, se o seu automóvel, quando você acelera ele está em zero, ele não atinge logo 100 km. Ele vai vencendo essa inércia, né, até que alcance a velocidade que você deseja. Ele tem capacidade também, né? Claro. Então, diz assim, a aglomeração continua se processando lentamente, né, pela a própria natureza, né, na velocidade da natureza, aumentando a massa do corpo, tornando-a mais compacta, mais densa. Então, vem, a velocidade vai diminuindo, né, de forma inversamente proporcional à massa do corpo, até que o planeta satura-se e atinge uma marcha capaz de equilibrá-lo no espaço infinito, adquirindo seu movimento próprio, criando suas órbitas, tal, 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 tal. Então, veja bem, quanto mais ele tem uma velocidade extraordinária, quanto mais vai aumentando, condensando as energias, aumentando a massa do planeta, né, ele vai ficando mais pesado, vai ficando mais lento, né, vai ficando mais lento. Até que ele atinge a uma velocidade que ele fica equilibrado no espaço. Por exemplo, a Terra tem uma velocidade que se equilibra, né, na posição, na órbita que ela está, na terceira, né? Aí o planeta Vênus tem também uma velocidade que equilibra ele nessa órbita. Então, o que é que a gente diz? Quanto mais diminuir a massa de um planeta, maior a velocidade dele, mais próximo do centro ele fica. Não é assim? Aqui, quem se olhou aqui, ó, né? Que a gente disse, né? Quanto mais próximo do centro, maior é a velocidade, mais perfeito, mais sutil são as energias. Não foi assim? Essa lei serve para o átomo etérico, né? E para os planetas, galáxias, para tudo. É a mesma lei, não altera. Tá? Então, aí diz assim, a velocidade vai diminuindo de forma inversamente proporcional à massa do corpo até que o planeta satura-se e atinge uma massa capaz de equilibrar no espaço infinito. Quando ele se equilibra, ele adquire seus próprios movimentos, né? Rotação, translação, né? Criando suas órbitas no movimento em torno do eixo, ele cria a órbita energia cinética. O corpo em movimento gera energia cinética, repelindo as energias em que ele está imerso, né? Então, quando o movimento dele cria uma energia, né, que em nós é a aura, né? Em nós é a aura, que nos protege, né, da parte externa das energias que estão nos comprimindo, tá certo? Então, essa lei de conservação. Vocês lembram que a lei de conservação é quando a lei de compressão se equilibra com a lei de repulsão. Aí vem a lei de equilíbrio, com esse equilíbrio e o movimento circular gerado por Deus gera também, aí inicia um movimento evolutivo. Então, o planeta já está mais ou menos nessa faixa. Então, essa lei de conservação é, né, a permanência dela, né, envolvendo, né, o planeta Terra. Como se você pegar
qualquer objeto, né, e mergulhar ele na água. Então a água está formando, está comprimindo elas, né? É a persistência, né, da lei de compressão, né? Também da lei de repulsão, que mantém ele em equilíbrio e conserva o corpo no estado em que ele se encontra. Tá certo? Então, diz assim, cada planeta tem os seus próprios movimentos de rotação e translação, né? Não existe dois planetas com movimentos iguais em um mesmo sistema solar. Em virtude disso mesmo, tá certo? Porque as velocidades são diferentes. Quanto maior a velocidade, mais próximo a velocidade de rotação em torno do eixo e translação em torno do Sol, né? Mais próximo do Sol ele fica, né? Então, diz assim, cada planeta tem os seus próprios movimentos de rotação e translação. Não existe dois planetas com movimentos iguais, veja bem, em um mesmo sistema solar. Mas existem planetas com movimentos iguais em outros sistemas. Por exemplo, a Terra. Em outro sistema solar existe um planeta que tem os mesmos movimentos da Terra? Existe. Tá certo? Em outra galáxia existe a mesma coisa. A lei é a mesma. Em virtude disso, cada planeta possui um campo de energia cinética. Na verdade, quanto maior a velocidade de rotação, maior a força do campo de energia cinética, que é diretamente proporcional à velocidade deste movimento e à massa, e gira sempre no sentido horário. O universo está girando sempre assim, né? Aí vem agora, o éter Tejas se posiciona no centro, completando a formação da natureza. Ele, o Tejas, banha tudo. Em cada sistema solar, ele banha todos os planetas. É o Sol como planeta central. A gente vai ver essa coisa aqui, né? Como planeta central. Que navegando nesse mar, reflete para todos os planetas do seu sistema a luz e o calor do Tejas. Né? Vamos ver? Quem é que. Poxa, aqui, eu quero você aqui. Aqui, ó. Quem é que está aqui no centro? Ó? Tejas. Tá vendo? O Tejas está aqui. Então, esse aqui é o mar de Tejas, ele está aqui. Como ele é um mar de Prana, um mar de Vayu, Priti, Gapas. Como o Tejas, ele é luz e calor, é o que a gente vê mais. Se você olhar o céu, você vê o azul do Vayu, né? Porque o planeta Terra está navegando, né, nesse mar de Vayu. Como o éter Tejas penetra todos os outros, né, todas as outras energias, ele está em todo lugar, tá certo? Ele está em todo lugar. Então, esse, né, é por isso que os planetas que estão girando aqui estão girando no mar de Tejas, né? Os sistemas solares estão girando aqui, estão girando no mar de Tejas. As nebulosas estão girando no mar de Tejas. As galáxias estão girando no mar de Tejas. Tudo está girando no mar de Tejas, tá certo? Então, diz assim, o éter Tejas se posiciona no centro, completando a formação da natureza. Ele banha tudo. Em cada sistema solar, ele banha todos os planetas através, né, do Sol, né? É o Sol, como planeta central, que navegando nesse mar reflete o éter para todos os planetas do sistema, né? Transmitindo o quê? O que é que ele transmite? Luz e calor, né? Luz e calor. Todos os átomos, todos os éteres, ele, né, emite luz e calor. A gente viu naquela tabelinha, lembra? A tabelinha? Luz e calor. Então, mas o Tejas é que ele próprio é luz e calor, certo? Não depende da velocidade dele, tá certo? Aí, os átomos que se encontram. Agora a gente vai ver o planeta, né? A gente já viu que ele está sendo banhado pela luz
e o calor do Tejas, né? Então, agora nós vamos ver dentro do planeta, a órbita do planeta, né? Que ele gerou energia cinética, não foi? Que ele começa a gerar energia cinética. Então, aí nós vamos estudar agora essa parte interna do planeta. Tá? Os átomos que se encontram na parte superior interna do globo, né, têm maior sensibilidade, recebem o calor do Tejas com maior intensidade e descem sob pressão com grande força, aumentando a velocidade de acordo com a distância que percorrem. Né? Então, na atmosfera do planeta, ela é plena, né, de átomos, né, de moléculas, de tudo, tá certo? Então, os átomos que estão mais em cima, né, já querendo sair da parte interna do planeta, né, querendo ultrapassar a energia cinética que mantém, né, esses átomos aqui dentro do planeta, que ele não foge, não sai daqui, porque é campo magnético. Né? Então, esses átomos que estão, né, que se encontram na parte de cima, já lá onde está a energia cinética, interna do globo, né, que depois da energia cinética é o espaço. Né? Ele tem esses átomos lá de cima, né, do globo que tem maior sensibilidade. Aí, o que é essa sensibilidade? É mais energia e menos matéria. Lembram a forma que a matemática diz, né? As formas assim, que mais com mais é mais, né? Aí Chevron diz que na parte espiritual, mais com mais dá menos, né? Então aqui, essa sensibilidade aqui tem a matéria, né? A matéria e a energia que está sendo, a matéria está sendo descondensada. Então, quanto mais descondensa a matéria, fica mais energia, né? Então, mais energia com mais energia dá menos matéria, percebe? Ou é energia ou é matéria, né? Se a energia está condensada, né? A energia está condensada e vai descondensando, vai ter aumentando, né? O volume de energia descondensada e vai diminuindo a energia condensada. Então, mais energia com mais energia, menos matéria. Isso é que mostra a sensibilidade do planeta, tá certo? Então, diz assim, os átomos que se encontram na parte superior interna do globo têm maior sensibilidade. Recebem o calor do Tejas com maior intensidade. Quanto mais sensível, mais ele absorve o calor, né, do Tejas e a luz. Né? E descem sob pressão. Esses átomos, com o calor, eles recebem essa pressão, eles descem com grande força, né, e velocidade. Né? Aumentando a velocidade de acordo com a distância que percorre. Quanto maior a velocidade, quanto maior a distância, maior é a velocidade, porque eles descendo estão em aceleração. A aceleração produz o quê? Calor. Você lembra da tabelinha? A energia em aceleração produz calor. Não é assim? Tá certo? Então é assim. Os átomos que estão embaixo, na parte baixa, né, já próximo da Terra mesmo, onde a gente está, são obrigados a subir pela manifestação da lei de repulsão. Por quê? Porque tudo é plenitude, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, estando na mesma dimensão. Veja bem, se um corpo está na terceira dimensão e o outro está na quarta dimensão, eles ocupam, sim. O que está na quinta ocupa, sim. Tá certo? Na mesma dimensão. Não é assim? Então, veja bem, o nosso corpo físico e a alma, nós almas e o corpo físico dela, da alma, não estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? A alma não está fora, não está integrada. A gente vai estudar a alma, né? Daqui a umas 2, 3 semanas, talvez, ou 4, não sei, né? A gente vai estudar a alma, a gente vai ver, né? Que ela não está separada, né? Mostra.
Ali é só para figurar, né? Pela manifestação do eleito, a fim de preencher o vazio deixado, né? Postura é plenitude e por estarem frios sobem com maior força. Percebe? O átomo que desceu deixou o lugar vazio. Aí um que está embaixo tem que subir para ocupar o espaço dele. Tá certo? Então, aí interessante é isso. A diferença da força de compressão, né, da força de compressão com a força de repulsão, né, porque a força de compressão é maior do que a repulsão, aí existe essa força, né, comprimindo, né, a gente aqui embaixo, né, no planeta, todos os corpos que estão aqui. Você bota lá alguma coisa e a força de compressão é maior do que a de repulsão, ele desce. Né? Quando a força de repulsão for igual à de compressão, as forças, né, compressão e repulsão forem iguais, o corpo nem cai, nem sobe, nem desce. Tá certo? Fica assim. Né? Se a força de repulsão for maior do que a força de compressão, os corpos sobem. Tá certo? Os corpos sobem. Né? Aí, quanto mais sensíveis são as massas que constituem o planeta, né? Mais energia, menos matéria, maior quantidade de energia calorífica aquece os átomos da parte superior interna, interna porque está dentro da órbita, né, de energia cinética, abaixo da energia cinética. Né? Eles descem com maior velocidade e força, manifestando a lei de compressão. E manifesta-se também a lei de repulsão com maior força. Quanto maior força for a compressão, maior força é a repulsão, ação e reação. Quanto maior for a força de compressão, maior é a força de repulsão, maior é a velocidade de rotação do planeta. Percebe assim? Veja que coisa interessante, né? Esse parágrafo, quanta informação ele traz para a gente, né? Quanto maior é a força, a energia, né? Quanto mais sensível, né, são as massas que constituem o planeta, ou seja, quanto menos densa, né, tiver essas massas, né, com mais energia liberada e menos matéria, né, eles ficam mais sensíveis e absorvem maior quantidade de calor, né, os átomos. E eles descem, que absorvem maior quantidade de calor, eles descem com mais velocidade, o atrito é maior, né, faz maior, né, o calor também, esse calor que a gente sente aqui. Então, a lei de compressão é mais forte, a lei de repulsão é mais forte, e, em consequência, como a lei de repulsão é mais forte, e a gente vai ver aqui adiante por quê, é que a velocidade de rotação do planeta é maior. Né? Então, quanto mais forte é a força de compressão, mais forte é a força de repulsão e maior a velocidade tem o planeta. Velocidade de rotação tem o planeta. Tá certo? Aí vem assim, ó. Os átomos da parte inferior sobem e não tendo como sair de sua órbita interna, porque tem a energia, né, cinética ali impedindo que ele saia. Então, como ele não tem para onde ir, eles começam a girar em torno do planeta com velocidade, né, com grande velocidade, pela atuação da lei do movimento. A lei não está ali no movimento, então quando eles não conseguem sair do planeta, eles começam a girar lá em cima. Então, quando eles começam a girar, eles formam uma faixa, né, ou uma zona de movimento, um movimento circulando o planeta, tá certo? É desta velocidade que tem origem o movimento de rotação dos planetas em torno do seu eixo, tá certo? Quanto maior é a força de compressão, maior é a força de repulsão, maior é a velocidade que ele gira em torno do planeta e maior é a força, né, de rotação do planeta. Ou seja, o dia é menor. Quanto maior a velocidade de rotação do planeta, menor é o dia. Né? O dia tem menos horas. Ali. Qualquer corpo
que seja colocado na zona de movimento é levado a girar com grande velocidade em torno do globo, sem se precipitar nele, uma vez que a velocidade de movimento anula a força de compressão. Tá certo? Então, nessa zona de movimento que os átomos têm, né, não existe, a lei de compressão não tem efeito. Abaixo dessa zona de movimento, aí sim que tem a compressão. Como o éter P já ultrapassa tudo, ele ultrapassa essa zona de movimento, a zona de movimento, aqui, a zona de movimento, e vem pressionar os átomos, aquecer e pressionar os átomos que estão abaixo dessa zona de movimento, ou seja, aqui na atmosfera da gente. Né? Então, diz assim, a força, por lei do movimento, é superior a toda a força de compressão, né, de um planeta. A força de compressão exerce maior pressão nos corpos parados. Né? Veja bem, logo que um corpo vai adquirindo maior força de movimento, se colocando em movimento, a compressão vai diminuindo relativamente até que o movimento atinja uma velocidade que a força de compressão não exerce nenhuma ação sobre eles. E um avião, para decolar, assim, naquele faz, tem que adquirir uma velocidade danada. Aí ele vai vencendo a lei de compressão e vai subindo. Não é assim? Tá certo? Então a gente vai dar um exemplo, né? Diz assim, a força de movimento anula a força de compressão, né? Confirmando. É isso que ocorre na zona de movimento de qualquer planeta. O movimento anula a compressão. A zona de movimento anula a força de compressão. Então, tudo que fica ali não cai, nem sobe nem desce. Na parte superior interna do planeta, né, existem duas forças, ou seja, abaixo da força da zona de movimento. Abaixo da zona de movimento tem né, duas forças, que é a de compressão e a do movimento. Né? E na parte inferior, embaixo, tem duas forças, que é a lei de compressão, que está pressionando para baixo, e a de repulsão, que, né, dois corpos não ocupam, né, na mesma dimensão, não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Então, todos os planetas têm três forças. Compressão, né, que pela luz e calor do Tejas, né, que o Sol reflete, e repulsão, né, e o movimento circular. Aí tem um exemplo aqui. Se você atirar, se por exemplo, uma pedra for atirada no sentido horizontal, se joga uma pedra, uma bolinha de papel, qualquer coisa, a força que faz ela desenvolver a velocidade, quando, né, ela sai com a velocidade, anula a força de compressão. Então a bolinha sai. Mas quando vai perdendo a velocidade, o que, é que vai acontecendo com a bolinha? Ela vai caindo. Quando a pedra for perdendo a velocidade, a compressão vai se manifestando com maior intensidade, fazendo a pedra se precipitar ao solo. Né? Não mais existe a velocidade. Quando não mais existe a velocidade. O Sol tem grande velocidade e produz um enorme campo energético, assim como todos os planetas também têm as suas velocidades e seus respectivos campos. Se a Terra, né, ou qualquer planeta aproximar-se do Sol, ao atingir a área em que predomina a ação das suas energias, ele está em rotação, né? O Sol está em rotação, então essa energia mais forte repulsa o planeta que tem uma energia mais fraca. Né? Isso porque os planetas não se chocam, pois os de menor velocidade são sempre repelidos pelo movimento do de maior velocidade, né? E pela força do de maior velocidade, em virtude das energias estarem em movimentos contrários. Ah, Gilberto, como é que é isso? Ah, que eu já mostrei aqui, né? Como eles estão no mesmo sentido, né? A gente pode botar no sentido horário. Eu vou botar assim, aí vocês estão vendo no sentido horário. Então, o outro também estava. Tá, eu vou passar para cá, tá, os outros dois estão.
Então veja que essa setinha aqui, se você colocar aqui ela em cima, ela está descendo, né? Essa setinha aqui, você coloca aqui, ela está descendo. Agora veja quando chega aqui, né? Uma está descendo, a outra está subindo. Elas são energias iguais, né? Têm a mesma qualidade. Então elas, pela similaridade delas, elas se atraem. Mas como os movimentos são contrários, se atritam, né? Se atritam e se repelem. Então, os planetas jamais um vai se chocar com o outro, porque todos têm o mesmo, né, movimento, né, no sentido horário, todos têm um campo de vibração e ação, né, todos têm órbitas de energia cinética, então, quando eles se aproximam do outro, eles se chocam. Esse é o que acontece com os, né, terremotos, né, os terremotos. Quando, vamos dizer assim, Vênus, aqui é Vênus e cá é a Terra. Quando Vênus se encosta na Terra, como ele tem a força dele de energia maior, ele repele a gente. No ponto em que tem um choque, no ponto em que tem um choque, certo? Esse atrito ele se choca, essa energia desce, né? Quando chega no centro do planeta, reflete e volta. Então, quando ela volta, vem precipitando ou fazendo tremer as placas tectônicas, né? Aquelas que estão menos ajustadas, começam a cair. Né? Aí a, a reflexo para fora do planeta, tudo treme, tudo terremotos. Né? Tá certo? Depois a gente estuda isso com mais tranquilidade. Hum. Então, ele não atinge. Né? Aí vamos fazer a seguinte colocação a respeito. Se existem dois campos de energia cinética, as suas qualidades são iguais, porque são ambos produtos do movimento. Essas energias se atraem pela afinidade em virtude de suas qualidades iguais. Porém, ao entrarem em contato uma com a outra, que a gente viu nas esferinhas aí, se repelem em virtude de seus movimentos serem iguais. Não é assim? Eles se repelem em virtude dos movimentos serem iguais. Se repelem porque aqui eles se chocam, certo? Porque se os movimentos fossem diferentes, certo? Se essa setinha, ao invés de estar subindo, ela estivesse descendo, né? Ela estivesse descendo, o que ia acontecer? Se harmonizava os dois estão descendo, quando se juntasse um com o outro, um estava parado em relação ao outro, né? Um estava parado em relação ao outro. Né? Se ele tivesse uma velocidade maior, ficava, mas não repelia, né? Condensava a energia, certo? Tá certo? Então, assim, porém, ao entrarem em contato uma com a outra, se repelem em virtude de seus movimentos serem iguais. Sendo assim, dois corpos se atraem pela similaridade de suas energias e se repelem porque seus movimentos são iguais. Certo? Aí vem agora. O que caracteriza a aproximação de um planeta do centro é o grau de aperfeiçoamento de sua massa. Mais energia com mais energia, menos matéria. Né? Então ele se aproxima mais do centro. Por quê? Porque a gente viu, né? Com a, a matéria mais aperfeiçoada, ou seja, mais energia e menos matéria, absorve maior quantidade de energia, né? Vinda refletida pelo Sol, aquece os átomos internos, descem com mais força, a repulsão sobe com mais força, giram com mais velocidade, né, na zona de movimento do planeta, fazendo o planeta girar mais rápido. Isso faz ele se aproximar do Sol, tá certo? Aí vem assim, quanto mais sensível as massas próximo do centro, né? Quanto mais sensíveis são as massas, mais próximo do centro eles se posicionam. O planeta mais próximo é Mercúrio. Então, a velocidade, o dia de Mercúrio é menor do que o dia de Vênus, o dia de Vênus é menor do que o dia da Terra, a Terra é menor do que o de Marte, por aí vai. Tá certo? Agora, veja bem, uma coisa interessante. Aí eu digo assim, ô Gilberto, Mercúrio, a temperatura de Mercúrio, porque ele é o mais próximo do Sol, então é muito alta, não é verdade?
Eu digo, não, é igual a daqui. E como? Olha, se ele tem maior velocidade de rotação, ele fica exposto um tempo menor, né, aos raios solares. Né? Ele tem uma velocidade maior. Ele fica, cada parte do planeta fica um tempo menor, na verdade. Então, essa velocidade, quanto menor, menos tempo, né, né, o corpo do planeta que está próximo do Sol, ele, quanto menor for o tempo, né, menor aquecimento ele tem. Percebe assim? Então, assim, Marte é mais imperfeito, tem a temperatura de Marte, Terra e tal, tal. Depois a gente, surgir a oportunidade, a gente vai estudar por que que as naves espaciais não vê a humanidade em Marte, não vê a humanidade em Vênus, em Mercúrio, né? Tá certo? Por que não vê? Tem humanidade, né? Aí ele diz assim, nenhum astro celeste tem luz própria. Essa luz é refletida por um Sol que navega no mar do éter Tejas, ou éter luminoso. Esses astros recebem essa energia que lhe dá luz e calor. Aqueles que possuem grande velocidade, né, deixam transparecer junto aos astrozinhos como se estivesse cintilando. Outros com velocidade mais moderada deixam transparecer. Né? Agora, um detalhe interessante, né, eu ia falar, mas passou, eu não sei onde é que está. Quando ele fala, eu acho que é logo no início. Deixa eu ver aqui. Né? Vamos desculpando aí. Epa. Eu acho assim. Essa produz toda. Eu não. Ah, acho que é aqui. O globo, informação adquirindo movimento e rotação, aumentando a aceleração até atingir a velocidade incalculável. Então, a aglomeração é mais ou menos por aqui, certo? O que aqui? Cada planeta tem seus próprios movimentos, né? Eu não estou achando aqui não, mas eu sei o que é, eu vou dizer. O Sol, né? O que eu vou dizer aqui vai estarrecer vocês, a todos nós, né? Eu também, mas depois eu compreendi que a espiritualidade tem razão. O Sol é um planeta, ele não é quente não, é um planeta, tá certo? Então, o que faz esse, é o movimento de rotação dele, muito acelerado, como ele está imerso no mar de Tejas, ele reflete, né, para todos os seus planetas do seu sistema, ele reflete a luz e o calor do Tejas. Mas ele é um planeta igual a outro qualquer, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente se posicionar. Né? Então, aqui no nosso sistema, a gente tem Júpiter e Saturno. Né? Quando a gente for estudar a criação dos sistemas solares, nebulosas, tal, tal, a gente vai ver isso. Mas eu vou antecipar. O planeta, né, a Terra, qualquer planeta, quando ele atinge a massa dele total, ele começa a descondensar. Essa descondensação cria em torno dele essas órbitas concêntricas, certo? Lembra de, né, Saturno, os anéis de Saturno? Pois é, esses anéis de Saturno, eles estão com velocidade diferente, então eles estão se atritando e estão construindo partículas, criando planetas, ou criando primeiro satélites para depois planetas. Né? Então, o que é que acontece? Júpiter e Saturno vão ser dois sóis. Os satélites que estão girando em torno deles estão adquirindo maior massa e vão ser planetas. E vão se posicionar de acordo com a velocidade deles, vão se posicionar em órbita mais próxima ou mais distante de Júpiter ou de Saturno, que serão dois sistemas solares. Vê como é que vai se construindo os sistemas solares? É assim.
tá certo? Então, é mais ou menos isso que a gente queria transmitir para vocês, né? Meditem sobre isso, né? Quando nós estudarmos os sistemas solares, nebulosas, essas coisas, aí vai ficar mais claro para a gente, tá? Meditem sobre isso tudo, se aceitarem, né? Se identificar com o nível de compreensão de cada um, a gente aceita, passa a ser a nossa verdade. Se não, vamos continuar trabalhando, vamos continuar descondensando as nossas, né, energias, né, dos nossos centros de força. São energias condensadas, a gente vai descondensando, aflorando mais as nossas qualidades e a gente vai aceitando mais as coisas, né, como a nossa verdade, a nossa realidade. Tá certo? Então, até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus quiser, e recebam um abraço assim.